bem-vindos a esse canal, essa nossa programação que vai se estender aí até o final do ano, provavelmente. Estamos aqui num esforço para que a gente consiga acompanhar, melhorar o atendimento aos nossos estudantes e estarmos juntos, né, nesse momento tão atípico em que a gente retoma as atividades, né? E nós temos aqui hoje o professor Paulo Alexandre, vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, e a nossa dinâmica já é uma conhecida por todos aqui que frequentam o Centro de Mídias, né? A gente tem esse momento da apresentação do professor, que vai propor um trabalho para que a gente entre em sintonia nesse momento entre nós e com os nossos estudantes. Nós temos um chat que está à disposição de vocês, que vocês podem entrar, colocar lá as impressões de vocês, a resposta, a contribuição, aquilo que o professor Paulo vai propor durante esses nossos minutos aqui de interação. Estaremos juntos durante 45 minutos, mas voltaremos a cada 15 dias para desenvolver um trabalho juntos, para e passo, sempre nesse diálogo, né, em que a gente põe a proposta, coloca a proposta, vocês interagem com o professor e a gente vai se acertando e construindo possibilidades de acolher esse nosso aluno e a nós mesmos, né, nesse trabalho que nos dá tanto prazer, né? Professor Paulo, por favor, tenha a palavra, seja muito bem-vindo e desde já a gente agradece a sua presença. Gente, boa tarde, tudo bem? Professores e professoras, boa tarde. Fico muito honrado de estar podendo contribuir com vocês nesse momento. Sou o professor Paulo Alexandre, mas podem me chamar de Paulo. Trabalho com língua portuguesa, aí já sou professor há mais de 20 anos e já trabalhei na rede também. Atuo principalmente com ensino de língua, redação e literatura para alunos concluintes, né, para preparação dos exames, dos vestibulares, Enem, entre outras coisas, né? Hoje, a gente vai fazer o trabalho, já estou compartilhando a tela aqui com vocês, a gente vai fazer um trabalho de apresentação do nosso material, da apresentação da nossa proposta de trabalho para que a gente faça a recuperação dos nossos estudantes. O material que a gente está usando como norte é a cartilha do Aprender Sempre, é a sequência de atividades do Aprender Sempre, que está nesse endereço aí do EFAP, que vocês podem pegar. Então, é efap.educação, né, educacau.sp.gov.br/currículo paulista, /ensino-aprender-sempre-EM, que é onde a gente vai achar o nosso material do ensino médio. Na hora que você entrar na página desse material, vou passar de novo aqui, você vai ver lá que vai aparecer o ícone do Aprender Sempre, né? E ao final da página você vai acessar os cadernos do professor. Então a gente vai pegar o caderno do terceiro ano, da terceira série, volume 3, ao final da página, tá bom? Então no canto esquerdo da página, lá embaixo, você vai achar o caderno do professor, tá? Então tá fácil de achar, então aí tá o endereço, é efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista /ensino-médio /aprender-sempre-EM, é aí onde a gente acha o nosso material, tá? Hoje, a nossa ideia, o nosso momento, é para a gente poder entender um pouquinho como está organizado o nosso material e como a gente vai começar a trabalhar com esse material de apoio, que vai servir para que a gente consiga estabelecer essa relação da recuperação com os nossos estudantes, tá? Então, nesse programa, a gente vai ter, então, uma pauta hoje que vai trabalhar com o seguinte: vamos conhecer, na sequência de atividades SA1, que a gente está chamando aqui, tem 3 sequências, tá? Hoje a gente começa com a SA1 e vamos trabalhar com essa sequência
as habilidades essencial, uma habilidade essencial e outras habilidades de suporte. É importante que a gente busque aqui, a gente vai ter 2 atividades aqui, né? Nessa primeira atividade, a gente vai tentar buscar a relação estabelecida entre as habilidades essencial e as de suporte. Vamos enxergar aqui o panorama da nossa sequência de atividades e vamos também perceber em quais atividades, pegar aqui um exemplo, em quais habilidades essas habilidades de suporte foram contempladas e são contempladas, tá? Então, qual que é o nosso objetivo, então, no primeiro momento? Primeiro é conhecer essas habilidades. Professores, eu peço que vocês tentem se familiarizar com o material para aplicá-lo à realidade de vocês. É claro que cada um conhece sua realidade, cada um conhece o seu público, né? Então, a gente vai aqui conhecer a proposta da sequência de atividades, tentar relacionar essas habilidades de suporte à habilidade essencial proposta e tentar refletir a relevância de um planejamento para a gente analisar as atividades e levantar possibilidades de adaptação e ampliação desse trabalho proposto. É muito importante que a gente consiga aplicar e avançar dentro da nossa realidade. Friso isso, tá bom? Primeira questão que a gente precisa falar aqui agora é o seguinte. Precisamos entender quais são as habilidades que a gente vai trabalhar. O nosso material da sequência de atividades ele é dividido em 3 sequências diferentes. Cada sequência de atividades trabalha com um objeto de conhecimento. Esse primeiro objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar na sequência 1 é a prática de leitura. Pois bem, com essa prática de leitura, só para dizer para vocês, professores, essas habilidades essenciais e de suporte, a essencial e a de suporte que a gente está olhando, elas estão já na página 2 do nosso caderno, tá? Do caderno do professor, e aqui elas estão organizadas em forma de quadro. Lá no material, elas estão organizadas em forma de texto, mas é a mesma lista, então só destacada aqui para que a gente possa enxergar e sistematizar para a gente, de modo um pouquinho mais claro, do que a gente precisa, tá? Então, é essa tabelinha que está sendo transposta da página 2 do caderno do professor, tá? Aqui em destaque, no nosso canto esquerdo, a gente tem o objeto de conhecimento, que é a prática de leitura. Temos de saída a habilidade essencial, e aqui a gente coloca para vocês. Vamos perceber, o objetivo maior dessa sequência de atividades é, então, elaborar as estratégias de leitura, respeitando as diferentes características dos gêneros que a gente for trabalhar. Lembrando que a gente vai trabalhar com gêneros no nosso cotidiano, então, quais estratégias de leitura a gente vai desenvolver, a gente precisa desenvolver, para que a gente faça com que os nossos estudantes sejam proficientes, com que eles tenham uma leitura um pouco mais profunda, saindo da mera localização de informação, né? E consigam perceber como esses gêneros que eles estão trabalhando com a leitura vão circular nas diversas esferas sociais. Tudo bem? Bom, então, além dessa habilidade essencial, a gente tem essas 6 habilidades de suporte. A primeira habilidade está dada aí para a gente, é a habilidade de síntese de informações. Então, o nosso estudante vai ter que sintetizar informações. A segunda habilidade proposta, por favor, entendam que sintetizar informações é diferente de localizar informações, tá bem? A segunda habilidade é aquela que consiste em distinguir os enunciados objetivos de enunciados subjetivos. Para isso, gente, vale a pena propor que o estudante consiga localizar as marcas linguísticas que vão fazer com que ele observe mais ou menos objetividade nos enunciados que ele estiver trabalhando. Bom, a terceira habilidade que a gente vai trabalhar se refere à capacidade de organizar as ideias de modo coeso e coerente em parágrafos, tendo em vista
os nossos propósitos comunicativos. Então, o que que o nosso estudante pretende, o que que ele quer com o texto que ele vai produzir e tudo mais, e como ele organiza essas ideias de modo coeso e coerente no texto que está sendo trabalhado, tá bom? A nossa quarta habilidade é a habilidade que supõe trabalhar com capacidades de leituras mais complexas. Veja, pois ela solicita que o estudante aprecie valores éticos e os aspectos, aprecie e valore os aspectos éticos, estéticos e políticos de um discurso no discurso do outro, ou seja, nos textos lidos e ouvidos. Aqui, gente, vamos perceber que há uma amplitude. O apreciar aqui, dar as suas apreciações, é muito mais profundo do que meramente localizar essa informação, como a gente falou, né? Então, reparem agora a quinta habilidade. A quinta habilidade demanda o posicionamento crítico e ético diante dos temas, de visões de mundo e de ideologias presentes nos textos e nos atos de linguagem. Então, quando o aluno tiver que fazer a leitura de uma imagem ou de um filme, de um outro objeto cultural que não meramente um texto, como é que ele percebe nesses discursos e como ele se posiciona diante desses discursos? A sexta habilidade é aquela que diz respeito à apropriação da prática de produção de textos escritos e orais, né? E como é que nosso aluno, como é que nosso estudante vai se envolver no processo de planejamento, textualização, que é a produção propriamente dita, a edição dos seus textos e a revisão do seu material. Então, quais são as tarefas que o nosso estudante tem que fazer quando ele começa a produzir o seu material, os seus textos, né? Agora, gente, visto esse quadro, é um quadro panorâmico, eu peço que vocês, então, à medida que forem conhecendo o material, comecem a se apropriar do que está sendo proposto para que a gente avance no nosso trabalho, né? Vamos fazer agora, então, a nossa primeira interação, tá? Então, vocês estão vendo aqui, tem uma pergunta que é para a gente fazer uma provocação. Olhando para essas habilidades de suporte, a pergunta seria a seguinte: como é que essas habilidades de suporte se relacionam, ou quais são as relações que eu encontro com essas habilidades de suporte em relação à habilidade essencial? Então, o pedido aqui, gente, é que vocês deem uma olhada nessas habilidades, tentando achar nelas elementos comuns. É a instrução que está aí no quadro azul do lado direito da tela. Que você enxergue aí, então, os elementos comuns entre essas habilidades e tentem fazer, então, alguma relação para a gente. Nesse momento, vocês vão colocar no chat quais são as relações que vocês enxergam aí. A gente vai dar um tempinho de 3 minutinhos e daqui a pouco a gente retoma para que a gente possa fazer a conversa, tá? Então a Silene vai pegar daqui a pouquinho as respostas de vocês, o chat, e vai passar para a gente poder discutir, tá bom? Então temos 3 minutinhos. Já contando os 3 minutinhos, você pode só avaliar se o som da minha voz está chegando com nitidez aí para você? Aqui para mim chega, Silene. Então a gente está ok. Ok. Tá chegando, vamos tá bom? Então. Perfeito. Vamos aguardar os 3 minutos, então. Então, vamos lá. 3 minutinhos, gente. Vamos interagir no chat, achando essas relações, tá bom?
Vamos lá, ainda temos aí um minutinho, pouco. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Olha, temos aqui a participação da professora Marinete, professora Célia Maria, professora Elaine, professora Enitice, Valéria, estão registrando o seguinte, que as relações existentes entre as habilidades essenciais do suporte envolvem a interpretação, leitura escrita, a produção de texto, leitura, debate, identificação da opinião, estrutura e a função dos gêneros textuais, né? Leitura e interpretação de textos em vários professores apontam aqui como sendo a relação fundamental. O professor Carlos Santos aponta que se destina a função social de um texto de determinado gênero, por exemplo. Né? A professora Angelita aponta que a produção escrita em diferentes contextos, em gênero textual, estruturação, é a principal relação existente. A professora Romaria diz que as habilidades se complementam, estão ligadas. O professor Cláudio aponta leitura e posicionamento do aluno. Professora Valéria, as habilidades de suporte parecem justamente as estratégias que se referem na habilidade essencial. Compreensão e interpretação de texto e gêneros textuais, o professor Carlos, e aí vai, nessa linha, esses apontamentos. Um pouquinho e discutir um pouquinho com a gente essas colocações. Certo. Bom, gente, Celene, deu uma cortadinha no seu som aqui para mim, mas eu vou seguindo, eu consegui pegar aqui, eu anotei bastante coisa, tá? Então, ó, os professores estão falando da função social, da relação de leitura e escrita, né? Se eu anotei certinho, que as habilidades são complementares, que leitura e posicionamento é uma das discussões para a gente poder pensar, e aqui a gente tem várias estratégias. É muito legal a gente perceber, gente, que vocês estão aí numa toada muito próxima do que a gente espera, e a gente precisa só tecer um pouquinho aqui algumas outras relações entre essas habilidades. Aqui, só quero deixar claro que a gente está partilhando o processo, então talvez eu tenha feito uma leitura antecipada do material e eu crio algumas relações que talvez nesse momento de 3 minutos não sejam possíveis de serem criadas. E eu nem pretendo isso, tá? O meu único pedido é que a gente se familiarize, sim, com esse material e que a gente avance. Eu fiz aqui uma relaçãozinha que eu quero dividir com vocês, que é a seguinte. A nossa habilidade, eu vou numerar aqui, vocês vão, se puderem tomando nota, puderem marcando, vejamos aqui comigo. As habilidades 1, 2, 4 e 5. A habilidade 1, sintetizar informações. A habilidade 2, distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos. A habilidade 4, apreciar aspectos estéticos, éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. A habilidade 5, posicionar-se de forma responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem.
são habilidades que vão trabalhar, sim, com o desenvolvimento da competência leitora, mas elas também propõem um trabalho com capacidades de leituras mais complexas. Então, percebam que entender todas essas habilidades já prescinde a localização das informações que a gente tem naquela leitura mais de superfície que a gente tem. Precisamos fazer um trabalho com a leitura que seja de fato mais elaborado, que vá sendo aqui provocado para que a gente faça os estudantes trazerem novas novas redes de entendimento dos textos, né? Agora, as habilidades 3 e 6 aqui são habilidades que supõem o trabalho com a produção de textos. Quero dizer aqui para vocês, professores, que é o seguinte: a gente não separa leitura de produção. Então, o bom repertório que o nosso estudante tem, o bom texto que ele produz, vai também do tipo de leitura que ele desenvolve, tá? Evidentemente que essas outras duas habilidades, a 3 e a 6, também estão relacionadas com essa habilidade essencial, que é essa habilidade de estratégias de leitura, porque para produzir o texto é preciso alimentar-se tematicamente por meio dessa leitura dos variados gêneros e das diversas situações de produção desses gêneros para poder produzir os próprios textos. A pergunta seria aqui: como é que a gente consegue promover essas mobilizações de desenvolvimento e aprimoramento dessas habilidades de leitura? Vejamos aqui que nós temos, então, pelo menos 2 momentos, né? A mobilização para desenvolvimento, em alguns casos, e a mobilização para o aprimoramento dessas habilidades de leitura e de escrita, por que não dizer também, né? Então, professores, aqui, vamos começar a pensar dentro das nossas realidades, como é que a gente faz para trazer essas habilidades e para fazer elas acontecerem no nosso trabalho. Então, algumas sugestões de imediato aqui, só para poder iluminar isso para vocês. Vamos propor discussões, propor rodas de conversas que sejam organizadas em torno de tipos variados de perguntas que possibilitem, então, a produção, o estabelecimento de inferências, a produção de comparações, vamos comparar aquilo que é comparável, generalizações, vamos colocar discussões aqui em pauta, colocar o diálogo para ouvir essa gestão da sala de aula aí, que coloca os estudantes respeitando o turno do outro, e aí a gente vai avançando, tudo bem? Então, aqui é só para dizer, estamos encaminhando o nosso trabalho para um trabalho um pouco mais profundo. E é aqui que a gente vai interpretar esses trabalhos com a nossa realidade. Tudo bem? Agora, aqui, gente, sabendo que nós temos essas habilidades para trabalhar, a gente precisa entender como a gente vai trabalhar. Está posto aqui para vocês um quadro que também vocês enxergam, vocês localizam ali na página 2 do caderno, do material, tá? A única coisa que não está colocada nesse quadro são esses gêneros privilegiados aí que estão indicados para vocês, tá? Mas a nossa sequência de atividades, então, prevê 8 aulas de 45 minutos. Nessas 8 aulas de 45 minutos, vocês têm alguns temas e alguns gêneros que são privilegiados. Então, toda a sequência SA1, que é essa que a gente está chamando aqui agora, a SA1 traz 8 temas que vão focar na leitura. E, tematicamente falando, vocês estão vendo que cada uma delas tem um tema específico. E, só para antecipar para vocês, a aula 1 tem 45 minutos de duração em um tema, a aula 2 também. As aulas 3 e 4 são uma aula conjunta, então é uma aula de 90 minutos, que você vai desenvolver em 2 tempos de 45. Repare que a cada aula dessa, nós temos, então, 1 ou 2 gêneros aí que são privilegiados. A aula 1 traz para a gente uma pergunta, que é a seguinte: o acesso ao cinema é um direito de todos? Esse é o tema da aula 1.
onde a gente vai ler o artigo de legislação, que é o artigo 215 da Constituição Brasileira, e uma notícia de jornal. Vou chamar a atenção aqui para a atualidade desse tema, que foi, por exemplo, o tema da redação do Enem do ano passado, sobre a democratização do cinema, que a gente poderia trabalhar aqui e trazer essa atualidade para os nossos estudantes. Nessa aula, os nossos estudantes vão ler o artigo, ler a notícia e vão localizar as informações por meio de perguntas que estão feitas nas atividades. A atividade 2, a aula 2, é ver ou não ver, está a partir da página 6 do caderno, tá? Nela, o aluno é apresentado a uma resenha de filme e o objetivo é que o aluno produza um comentário oral. Então, perceba aqui as possibilidades de produção e leitura de textos. Aqui eu estou ampliando a leitura para as possibilidades amplas dela. Leitura de textos orais, leituras de imagem, leituras no seu sentido mais amplo. Tá bom? É muito interessante aqui perceber que na produção dos comentários orais, nós poderíamos ter opiniões divergentes. Então, a gente vai trabalhar também com essa possibilidade de opiniões divergentes, tá? As nossas aulas 3 e 4 estão na página 7 e 8 do caderno do aluno. São aulas que têm por objeto de leitura uma resenha. A resenha de um filme. A partir das atividades de exploração desse texto, busca-se estudar, então, as características da resenha e tentar perceber qual é a opinião que está emitida nesta resenha. Além dessa leitura, os estudantes são levados a conhecer a opinião dos outros jovens a partir de uma pesquisa sobre como o cinema pode ser um direito de todos, né? Aqui também há a proposição de uma produção que é esse cartaz que seja um resultado, uma ilustração da pesquisa sobre essa questão posta. O cinema é um direito de todos? Então, qual é a opinião dos jovens sobre isso? É essa a produção que é proposta, um cartaz que seja o resultado de uma pesquisa, por meio de um infográfico, enfim, como cada realidade permitir. Já na página 12, o único tema de aula que apresenta de fato, assim, na descrição dele, o gênero, é o tema da aula 6, que é a resenha de livro. Nessa resenha de livro, a partir da página 12, propõe-se, então, o foco no estudo de uma resenha de livro, apresentada como um exemplo para que se coloque, a partir daí, um texto opinativo argumentativo. O texto escolhido aqui privilegia o campo jornalístico midiático, então a gente pode pensar que a argumentação não é só um exercício escolar, ela passa por outros campos, né, das esferas de conhecimento, das esferas de vida, né, e busca levar o estudante, então, a identificar as informações que estão presentes nessa resenha, bem como as opiniões que estão presentes nela. Certo? Na sequência, temos aqui a aula 7, que é a aula que vai propor a leitura de uma resenha negativa. É muito difícil a gente colocar que o estudante faça uma opinião negativa sobre algo, e a partir da leitura dessa resenha negativa, o aluno tem como produção uma carta de reclamação. Nessa carta de reclamação, é importante que o aluno saiba perceber, e aí usando a resenha como modelo, como estão postas as opiniões acerca da obra que lhe é apresentada, né? Então, é muito bacana perceber aqui essa leitura mais fina, para que o aluno note como está sendo conduzida a opinião de uma outra pessoa acerca de uma obra, tá? E, por fim, a aula 8. Aqui na aula 8 temos o seguinte: cinema é arte? Esta aula é desenvolvida a partir da página 16 do caderno e a discussão maior aqui se dá a partir da produção de um artigo de opinião sobre esse tema. Esse é o texto de leitura e depois análise. Para frente, como sugestão de produção, é preciso que o aluno produza o seu próprio artigo, trazendo aqui
argumentos que baseiem as suas opiniões. Então, nesse primeiro momento, temos um grande panorama da nossa sequência de atividades, e a partir desse panorama, a gente vai começar a se inteirar do material. Vamos tentar agora a nossa segunda interação a partir deste quadro, que é o panorama. Eu destaquei aqui, para a nossa interação, 3 atividades. E destaquei uma habilidade, que é a habilidade número 5. Aqui embaixo da nossa tela, a gente consegue enxergar a habilidade número 5, que é posicionar-se de forma responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem. Percebam, professores, que aqui está colocado um resumo de cada aula. Estou levando em conta que não foi lido por nenhum de vocês o material, tá? Quem já leu, tudo bem, contribua. Quem não leu, tudo bem. Sinta-se todo mundo contemplado aqui. Aqui tem um breve resumo. A partir desses resumos, como é que a gente consegue perceber qual ou quais atividades favorecem o desenvolvimento desta habilidade de suporte que está indicada? Então, vejamos. Aula 1, que está na página 3 a 6, os textos de leitura são o artigo 215 da Constituição e uma notícia de jornal sobre um projeto cultural com cinema que muda a vida de jovens na periferia de São Paulo. As questões basicamente focam na observação e localização de informação presentes nos textos, que tematizam se o cinema é um direito de todos. As aulas 3 e 4, nessas aulas, o estudante é apresentado a uma resenha sobre o filme Parasita. E aqui a gente sai um pouco dessa linha hollywoodiana, né? E muda um pouco o prisma. E por meio dessa pesquisa da proposta, né, os alunos conhecerão a posição de outros jovens e, por fim, propõe-se para eles a produção de uma resenha. Na aula 7, o foco se dá na produção de uma carta de reclamação aos criadores de uma obra após a análise negativa de uma resenha negativa, né? E a carta deve ser produzida com base em alguma obra a que o estudante tenha lido ou assistido. As opiniões dos estudantes devem ser justificadas e pontos de melhoria devem ser sugeridos pelos estudantes para os autores dessa obra. Aqui, de novo, gente, 3 minutinhos, vamos interagir no chat. Qual ou quais dessas atividades, com base nesse resumo, vão favorecer o desenvolvimento dessa habilidade, tá bom? Estamos lá contando o tempo, 3 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a Silene passa para a gente o que vocês passarem. Ok, Paulo, vamos contar lá com o professor Tadeu, que está na moderação do chat, para colher para a gente as questões, e a gente traz o panorama para você daqui a 3 minutinhos, ok? Ok, combinado. Se já tivermos alguma resposta, Silene, a gente já pode começar a pensar em discutir. Sim, Paulo, olha, temos aqui a professora Evagner,
dizendo que as atividades da aula 7 que cumprem mais esse favorecimento do desenvolvimento da habilidade de suporte. A professora Mônica diz que 3, 4 e 7. Professora Deise, aula 7, professora Valéria, aula 7 também, professora Valéria, aulas 3 e 4, professora Marinete, a 7, né? Então, tá aí, alguns dizem que todas. Certo. Isso valeria um comentário seu, viu, Sim, Paulo? sim, a gente fala já já. Aqui, olha, aqui temos assim, o Tadeu está dizendo para a gente que muitas colocações lá no chat estão na aula 7. Então, eu acho Tá. que é o que mais está sendo contemplado aqui como resposta é a aula 7. Certo. Então, acho que a gente pode fazer um apanhado aqui. Gente, então deixa eu fazer uma observação aqui importante. Pensem que a nossa habilidade essencial é o nosso norte. Eu fiz aqui um pedido para que vocês observassem o que eu coloquei no resumo. Observem quais são os gêneros trabalhados e qual é a proposição que se faz. Quando eu coloco na atividade um resuminho aqui, que as atividades, né, as questões, basicamente focam na observação e localização de informações presentes no texto, talvez quando acontece, onde acontece, por que acontece. Se eu só localizo essas informações no texto, eu colocaria uma questão: será que eu tenho aí um posicionamento ou é a mera identificação de informações? Tá? É claro que identificar as informações e depois perceber como elas estão a serviço do texto, lógico, que ajuda a gente a pensar, sim, no nosso posicionamento em relação ao texto, à discussão que está sendo proposta, tá? Mas pense na atividade que é proposta para a gente. Agora, aqui eu fiz vários tiques na atividade 7, que são as respostas que eu vim recebendo. Mas eu vou chamar a atenção para a atividade 13.4, lembrando que o texto proposto para a produção é uma resenha. E a resenha é um texto que, por natureza, ela vai trazer uma opinião, um posicionamento, um ponto de vista. É claro que, a depender do meu objeto resenhado, eu me posiciono de um modo mais aderente, menos aderente. Então, isso também é um ponto que o posicionamento aparece dentro do meu texto lido, do meu texto a ser produzido. Evidentemente que a aula 7 acaba sendo a aula campeã, e aqui está marcado para vocês no slide, que como a gente pensa, né, que a gente tem a ideia de uma carta, na carta a gente espera logo, né, o nosso posicionamento. É evidente que não há texto em que não tenha, de alguma maneira, algum posicionamento. A gente sempre escolhe essa ou aquela palavra e vai se posicionando em relação aos textos que a gente lê. Mas, de novo, eu só estou pedindo que vocês percebam sobre a atividade resumida, tá? Então, quais são os comandos que estão propostos? É claro que quando a gente estiver enxergando a habilidade lá na frente, que a gente tenta atingir, quais são os movimentos que a gente pode fazer já conhecendo a nossa turma, tá bom? Aqui agora, professores, a gente já está chegando no nosso finalzinho, aqui pelo meu relógio, a gente tem aí 5 minutinhos, vamos já só encaminhar algumas coisas para que a gente comece a pensar no nosso próximo encontro para daqui a 15 dias. O meu pedido é que vocês tomem contato com o material da Cartilha do Aprender Sempre, que é aquele link que estava lá no começo da nossa conversa, né, lá na página do EFAP. Então, lá na página do EFAP, você vai procurar Currículo Paulista, Ensino Médio. Jogando no buscador é bem fácil, tá? Aprender Sempre, Ensino Médio, lá no Currículo Paulista. E você vai, então, por favor, tomar contato com a aula número 1. Tenta perceber estratégias que vocês poderiam trabalhar, como vocês trabalhariam isso. Vejam que eu já chamei a atenção para a aula número 1 nesta conversa de hoje.
E para daqui a 15 dias, então, eu gostaria que vocês já tivessem contato com essa aula 1, para que a gente possa tentar perceber como é que a habilidade essencial é contemplada nessa atividade e como a gente pode abrir as possibilidades de um trabalho mais produtivo com as habilidades de suporte. Para finalizar, então, a nossa conversa, e aí fazer a última interação do dia, então, só para dizer o resuminho do que nós fizemos hoje. Nós fizemos, então, tivemos o panorama da nossa sequência de atividades, fizemos aqui, então, tentamos estabelecer uma relação entre a habilidade essencial e as habilidades de suporte, e já estou antecipando para vocês que temos um trabalho para tentar perceber como é que essas habilidades são contempladas na nossa sequência 1. Aqui, como texto de referência, que vocês vão trabalhar em ATPCs e tudo mais, recomendo aqui a leitura do texto da professora Roxane Rojo, que é Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania. É um texto fácil de vocês localizarem, tá? Então, é Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania. Acredito que vocês vão trabalhar esse texto nas ATPCs também, tá? Para que a gente se torne leitores mais competentes, esse texto vai dar alguns nortes para a gente e, de repente, traz luzes para o nosso desenvolvimento de atividade no nosso próximo encontro. Por fim, como eu disse, aqui a gente não está dando aula, a gente está trocando, né? E aqui vocês podem também fazer mais uma interaçãozinha no chat para a gente finalizar. Como é que essa pauta de hoje, como é que essa discussão da pauta de hoje, como é que conhecer esse material contribui para a sua prática? Tá? Então, é o meu último pedido. Vocês podem responder essa avaliação no chat, por favor, para a gente poder recolher as respostas e tentar conversar um pouquinho para a gente finalizar. Então, já vou me despedindo, antes da gente fazer esse recolhimento. Enquanto isso, vocês podem responder a essa pergunta e já deixo aqui meu agradecimento e que no próximo encontro a gente esteja aí também com esse gás, com esse pique, para poder avançar, tá bom? E eu aguardo as respostas de vocês, tá bom? Selene, alguma palavra? Vamos aguardar. Ok, Paulo, a gente aguarda, então, já estão chegando aqui as coisas no chat, a gente vai ter um prazo bem curtinho, né, mas o que vocês puderem registrar lá é interessante, a gente vai ter um caminho aí pela frente, né, de trabalho, e as observações são muito bem-vindas, né, Paulo, no sentido da gente melhorar o atendimento aos nossos colegas da rede, né? Exato. Vocês conhecem melhor o público do que qualquer pessoa, gente. Então, vocês contribuem muito com o nosso trabalho para que a gente contribua com o trabalho de vocês, tá? Temos alguma Olha, contribuição? nós temos aqui, Paulo, a professora Leonice dizendo que se sentiu muito contemplada, as questões foram bem abordadas e as atividades interessantes. A professora Cláudia, gratidão, e diz que as coisas estão bem organizadas, né? Agradecimentos vários, apontando reflexão e busca de novos caminhos, avaliações muito positivas, a gente tem aqui vários professores dando esse feedback, né? Professora Selene diz que a proposta de hoje ampliou seus conhecimentos. O professor Carlos Santos diz assim, olha, apesar de muitos áudio, foi formativo, né? Então, a gente tem alguns problemas técnicos aí que a gente vai resolvendo, mas o que eu acho que vale a pena a gente colocar, Paulo, é que, assim, esse é o primeiro de vários encontros, Claro. né? E a gente tem um material à disposição, como o Paulo já disse, nós não temos uma aula, né? Propriamente dita, é um encontro para conhecermos o material, conhecermos a proposta, trocarmos, né? E aí a sua proposta para o próximo encontro daqui a 15 dias eu acho interessante, que é meio uma aula invertida, né? Exato. Então, está lá, o pessoal tem o material, está à disposição, tem as indicações de leitura, e seria muito produtivo se a gente viesse para o próximo encontro já com um posicionamento, questionamentos, contribuições. Eu acho que é esse o movimento que a gente poderia estar fazendo nesses nossos encontros, né?
Ver se Isso. eu tenho mais aqui alguma questão aqui sendo colocada. Então, Pode falar, gente, Paulo, por favor. deixem as sugestões de vocês, que aí a gente vai recolher essas sugestões e vai trabalhar para melhorar o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Lembrando que é um trabalho a serviço de vocês e dos nossos estudantes, tá bom? Acho que da minha parte é isso, eu já vou me despedindo, nosso tempinho aqui Ok. já está acabando. Gente, muito obrigado. A gente se vê daqui a 15 dias. Ficarei contente com as contribuições de vocês, tá bem? Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Paulo. Nós aqui agradecemos e lembrando a todos que a gente tem aí um caminho pela frente, que a gente espera que logo a gente possa retomar, né, as nossas aulas presenciais, mas que a gente tenha a possibilidade de continuar favorecendo os nossos estudantes, buscando mais informação, mais experiências para trabalhar com as questões que a gente coloca aqui como prioritárias, né, para esse trabalho de reforço, de recuperação, pensando que a gente pode estar fazendo encaminhamentos à distância, aconselhando, indicando aulas, indicando lives, né, podcasts que eles possam estar consultando e tudo mais. Esperando que em breve a gente tenha aí a possibilidade de fazer esse trabalho mais híbrido, né, com parte presencial, parte uma interação remota, e que a gente tenha grupos aí de trabalhos, até a gente chegar no patamar que, se tudo for favorável, logo a gente vai estar todo mundo presencial, mas a gente continua aqui com o apoio do Centro de Mídias, para complementar essa nossa formação e essa nossa possibilidade de diálogo, né, com você, Paulo, que a gente torna a agradecer, e convidar a todos vocês para que a gente volte daqui 15 dias e que vocês se sintam em casa e amparados assim com os cuidados que a gente quer para crescermos juntos enquanto professores e contribuir com o aprendizado dos nossos estudantes lá. Uma boa tarde, gente. Obrigada pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.